Boa noite, queridos casais. É com grande alegria que estamos aqui, juntos na presença de Deus. O tema dessa nossa comunhão é a vitória nos últimos dias. Nós precisamos compreender os dias em que nós estamos vivendo. São os últimos dias. E é muito importante que nós, como casais, saibamos em que ambiente nós estamos vivendo. Em que situação, quais são os perigos que nós corremos. Deus deseja que o nosso casamento seja uma bênção, mas o inimigo de Deus não deseja isso. E ele sempre fará tudo para destruir o nosso casamento. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Precisamos conhecer os tempos atuais. Precisamos conhecer as profecias, o que se fala a respeito dos tempos finais e como isso influencia as nossas vidas. Porque as profecias se cumprem. E a Bíblia mostra várias situações que servem de alerta para nós. Mas nós sabemos de uma coisa: se nós ganharmos da palavra de Deus, se nós recebemos a palavra de Deus com realidade, o final será a vitória. E nós então veremos vários aspectos dos últimos dias e também o caminho de libertação que Deus nos dá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui é a palavra de Deus falando dos últimos dias. Serão tempos difíceis. Difíceis não somente no aspecto humano, no aspecto financeiro, a questão dos sofrimentos, a questão das catástrofes naturais, como nós vimos agora, lá no Rio Grande do Sul e em outros países do mundo, inundações, furacões, etc., etc. Nem precisa falar da questão de guerras e outras coisas assim. Realmente são tempos difíceis. Mas, quando Paulo está alertando Timóteo, ele está falando muito mais que serão tempos difíceis espiritualmente. Por quê? Porque o inimigo de Deus irá atacar com todas as suas forças. Ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim e ele procura roubar, matar e destruir. Tempos difíceis espiritualmente e tempos difíceis também para o casamento. Nós estamos vendo tantas famílias destruídas, tantos casamentos desfeitos. Não é verdade? É o que nós estamos vendo. Tempos difíceis para o casamento. Então, quando a Bíblia diz, nesse versículo 1, tempos difíceis, essa palavra grega, que é tchalepos, diz, tempos em que o que acontece reduz a nossa força. No dia a dia, os problemas que passamos, as notícias que recebemos, são coisas que diminuem a nossa força. Outro significado, é difícil de aguentar, é difícil de suportar. Mas também tem o significado de perigoso. Nós vivemos tempos perigosos
Existem algumas traduções na Bíblia que dizem assim, tempos perigosos. A questão é se nós conseguimos ou não ver o perigo que estamos correndo todos os dias. O perigo que estamos correndo em várias situações do nosso viver. Lembre-se, são tempos difíceis para a nossa vida espiritual. O inimigo de Deus quer nos anular, quer terminar com a nossa vida espiritual. E a grande pergunta é, ele tem conseguido ou não? Em maior ou menor grau? Como está a condição espiritual de cada casal que está aqui?